Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Quarta-feira é dia de Clube Pet CBN aqui no Cotidiano com a veterinária, nossa querida doutora Tatiana Saque. Tudo bem, doutora Tati? Tudo bem, José Carlos. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Doutora Tati, eu acho que esse quadro de hoje vai dar o que falar, porque tem algumas coisas aqui nessa lista que eu já vi que eu faço. Achando que o meu cãozinho adorava, mas pelo jeito ele odeia, né? Então, há controvérsias, né? Assim, pode ser que alguns gostem, pode ser que outros não. Mas é por isso que a gente vai discutir e até perguntar para os ouvintes o que eles fazem que os pets deles detestam. Então. E você pode contar também. Não, vamos lá. O nosso tema de hoje, né? São coisas que os cães odeiam. Então é justamente isso que a doutora Tati pediu para os nossos ouvintes trazerem aqui pelo nosso WhatsApp. E a gente trouxe como referência, né, doutora Tati, uma lista divulgada pelo Estadão. Comportamentos, né, que os tutores têm com os cãezinhos que algumas vezes, em algumas situações, eles odeiam. Posso começar por aqui falando um? Pode começar. Vamos lá. Abraços em excessos. É a posição 2 aqui da lista. Quando eu vou lá na casa dos meus pais, né, que é onde os meus cachorros estão lá, rapaz, eu abraço eles e fico... aquele que fica tentando o cachorro, sabe? Abraçando, e eu sei que os bichinhos estão agoniados. Aí tem hora que eu vejo que eles estão gostando, mas acho que passa um determinado tempo que eles olham pra mim e bebem assim, cara, tá bom, a gente já matou a saudade de você, agora tá pode bom, soltar. Já deu. É isso, doutor. Olha, então, por isso que eu digo assim, eu li essa matéria toda e eu penso que há muitas controvérsias, tá? Realmente, assim, o abraço em si, principalmente se você pegar e abraçar o cachorro no pescoço, né? Porque às vezes a gente vai por cima, assim, acaba abraçando ele no peito, no pescoço. Isso realmente ele pode ser visto como uma ameaça, né? Porque quando os cães vão brigar, ou eles estão naquelas brincadeiras mais de dominância e de estabelecer hierarquia, muitas vezes eles se pegam ali pelo pescoço, né? Eles se abraçam e eles se pegam por ali. Então, realmente, alguns cães eles podem se sentir ameaçados nessas circunstâncias. Mas eu sempre falo, assim, a gente pode até listar todos os tópicos um por um. Eu falo sempre que muitas vezes acaba sendo falta de socialização, assim, de treinamento quando o animal é filhote, né? Então tem muitas das coisas que estão nessa lista, o cão pode passar indiferente se ele tiver sido acostumado desde cedo, né? Agora, muitas vezes, claro, a gente pega um animal adulto que a gente não conhece, ou um animal que a gente adotou da rua, ou um animal de outra pessoa, e a gente quer abraçar, beijar, agarrar, e realmente isso pode ser visto pelo animal como uma ameaça e eles detestarem. Eu já vi, inclusive, cachorros avançarem nas pessoas por conta disso. Tem um aqui que eu acho que faz muito sentido, doutora. Sons repentinos e altos. A gente sabe que a audição dos cachorros é muito aguçada, né? Então falar muito alto, falar num tom que talvez não agrade o bichinho pode ser algo que ele odeie, né? Pode ser bastante estressante, assim, eles ouvem tanto os sons que a gente ouve, né, num grau mais elevado, eles têm a audição muito mais aguçada, bem como infrassons e ultrassons, eles ouvem sons que a gente também não ouve, né? Então, às vezes, um som muito agudo, alguma coisa assim que gera um desconforto no animal. Realmente, assim, por isso que muitas das vezes os animais ficam desesperados com os trovões, com os fogos de artifício, né? Às vezes um som muito alto na casa, ou até mesmo o barulho do banho e tosa, alguns animais podem se sentir desconfortáveis, porque eles têm realmente essa audição muito mais aguçada do que a nossa. Tem outro aqui que chamou muita atenção também, doutor, esse ser tratado como um mini-humano. Tema polêmico, né? Porque tem muita gente que realmente trata o animalzinho como se fosse uma pessoa, né? Isso a gente já discutiu no programa diversas vezes, né? A gente já abordou isso de várias formas, assim, o excesso de humanização, né? Quando a gente quer
colocar características do animal que são humanos e que para eles não fazem nenhuma diferença, né, dependendo do que for, isso pode gerar um desconforto extremo, inclusive, né, mas aí a gente pode exemplificar com algumas coisas assim, encher o animal de perfume, por exemplo, que também está relacionado com o cheiro forte, né, que também tem na listagem, mas você encher um cachorro de perfume, você descaracteriza o cheiro original dele, isso pode causar um incômodo, você colocar o cachorro, essa eu adoro, gente, colocar o cachorro no carrinho de bebê para ir passear na praia, sabe, para ir passear no calçadão, assim, a não ser que o cachorro tenha algum problema de saúde ou alguma questão de mobilidade, a coisa que o cachorro mais ama fazer na vida é andar na rua, sentir cheiro e fazer xixi, marcar território, trocar informações com o ambiente. Né, então isso é uma forma de humanização, ou às vezes você encher o cachorro de roupinha e o cachorro tá lá todo desconfortável, todo duro, porque tá com roupa e não quer. Então realmente assim, o excesso de humanização ele pode trazer tanto problemas de saúde quanto comportamentais. E doutora, como perceber que um animalzinho não tá gostando de alguma coisa que a gente está fazendo com ele? Olha, assim, a gente tem que entender basicamente a linguagem corporal do nosso animal, né? Assim, muitas vezes eu percebo assim que no consultório muitas pessoas chegam e falam, as pessoas às vezes chegam, não, mas eu não sei se ele pode morder, né? Ou a pessoa fala, não, ele não vai fazer nada, ele é super dócil, e você vê que aquele cachorro está desconfortável, está querendo morder ou está querendo avançar. Né? Então, assim, a gente tem que entender a linguagem corporal do animal, se ele está com o rabo no meio das pernas, se ele está todo tenso, se ele está com a orelha baixa, né? Se ele está rosnando, às vezes o animal até rosna para dar o aviso e a pessoa continua insistindo naquilo. Então, assim, a linguagem corporal diz tudo sobre o animal, né? A gente tem que aprender a ler a linguagem corporal deles. Tá certo, então... Tá aí a dica, né, doutora Tatiana, pra gente ficar de olho, né, quando o animalzinho não tá se sentindo tão confortável, seja com as roupinhas, sejam com muito toque, com muito barulho, eles vão dar algum sinal pra gente perceber isso, né? Certamente vão, com certeza. A gente tem que aprender a fazer a leitura, né, entender a linguagem do animal, né, e aí muitas vezes, se esse animal é excessivamente humanizado também, muitas vezes o tutor ele não tem, ele perde um pouco da capacidade de entender o que o animal está dizendo para a gente, né? E aí é a questão dele poder expressar o comportamento natural dele ou não, né? Também é uma coisa importante. E o curioso é o exemplo que o nosso ouvinte Davi deu aqui, que os nossos animaizinhos de estimação também sabem de coisas que a gente faz que eles odeiam, né? Ele falou o seguinte, eu tenho um cachorro pequenininho, quando eu estou assistindo jogo de futebol na TV, mesmo que eu não fale nada, ele vai saindo de perto. Acho que é porque ele conhece o tipo da narração do jogo, eu falava mais alto durante o jogo, então ele já associou isso e já sai de perto. Exatamente o contrário, né, doutor? Exatamente, às vezes o animal percebe anos-luz antes da gente, eles percebem muito mais do que a gente, eles avaliam o nosso comportamento o tempo todo, né? Então eles sabem, por exemplo, que começa o jogo de futebol, vai começar a rolar uma adrenalina, vai dar uma taquicardia, vai liberar uns feromônios, e já muda, eu falo que já muda a frequência ali, né? A pessoa provavelmente vai se agitar, vai gritar, vai pular, e o cachorro fala, já vou sair daqui porque esse ambiente não é para mim. Tá certo. E toda semana a gente vem aqui com a doutora Tatiana Sack trazendo dicas, né, de uma melhor convivência para os nossos animais de estimação, para os ouvintes, para os tutores, né, saberem sempre como deixar os cachorrinhos, gatinhos e outros animais sempre da maneira mais confortável possível. Doutora Tati, muito obrigado. Até semana que vem, hein? Eu que agradeço, até semana que vem. E aí queria que os nossos ouvintes contassem o que eles fazem que os pets deles odeiam, né? Porque a gente tem essa lista aqui, mas a lista pode se estender aí bastante, né? E aí eles podem contar pra gente as atitudes, as atitudes humanas. Com certeza. Vamos anotar aqui e trazer tudo na semana que vem para a doutora Tati. Tchauzinho, doutora. Tchau, até a próxima quarta.